Enfim, eu tenho que contar uma coisa aqui. Um relato. Mais relatos da Mika. Gente, faz aí mais ou menos 1 mês, 2 meses. Não sei, né? Eu não conto, eu não tenho nem noção do tempo, né? Nem de que dia é hoje, imagina isso. Mas já faz um tempinho que eu fiquei me perguntando: por que eu despertei? E quando eu falo de despertar espiritual, eu falo da experiência mística mesmo. Eu não tô falando da jornada em si e tal. Eu tô falando da experiência mística. Nessa experiência que eu tive contato com a 5ª dimensão, eu estava nessa dimensão do tempo e do espaço, em que você tem conexão, que você... É uma coisa maravilhosa, é um milagre pra mim, sabe? Até hoje eu ficava me perguntando, assim, teve um momento que comecei a me perguntar por que eu despertei? Sabe? Porque eu não sei o que eu fiz pra merecer isso. Será que é de vidas passadas? O que eu fiz de bom? Acúmulo de bom karma? O que eu fiz, sabe, pra eu merecer isso? Eu fiquei sempre me perguntando isso. Mas é uma coisa assim, tipo, uma pergunta que passa pela cabeça às vezes e depois eu continuo vivendo minha vida normal, né? E aí começou a aparecer esses dias a seguinte frase que eu só dei conta que era uma mensagem agora, que é: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E aí, né, eu tenho um livro que eu peguei lá da minha outra cidade quando eu fui viajar e eu voltei aqui pra eu ler, que é o Evangelho do Espiritismo. Mika, você é espírita? Não. Eu leio sobre qualquer coisa que tem espiritualidade, gente. Conhecimento é ouro. Então, e eu gosto muito dos conceitos do espiritismo, porque é uma coisa meio fácil de ler, sabe, pra mim, a linguagem e tal. E aí, esses dias aí, eu falei, vou dar uma lida. E me veio essa ideia de eu pegar uma página qualquer pra eu ler uma mensagem pra mim, né. Daí eu abri na página qual? Deixa eu abrir pra vocês. 200 e pouco, peraí, gente. Peraí. 228 e 229. Os últimos serão os primeiros. Eu tava querendo um sinal, né? E pra aquele dia, o que eu precisava saber? E eu fiquei pensando assim, caraca, será que isso tem a ver com preguiça? Porque eu fui lendo assim, né? E eu sou um pouco assim, concreta às vezes. E aí demora um pouco, sabe, pra raciocinar. Principalmente essas parábolas e tal, eu tenho um pouco de dificuldade, sabe, de entender. Principalmente de Jesus Cristo, gente. Até eu saber o que era amai-vos uns aos outros, como a si próprio, eu não tava entendendo nada. De verdade, é uma coisa simples, né? Pra ver que umas coisas mais simples são as coisas que a gente menos entende. Mas enfim. Eu tava lendo aqui e eu pensei que tava falando sobre preguiça, né? Porque os últimos serão os primeiros. Tem a parábola da vinha, né? Que o dono chama os trabalhadores lá, né? E os primeiros que foram trabalhar, né? Eles recebem por último o seu salário. Eu pensei, será que tá falando de, sei lá, gente desocupada, sei lá, que eu tô perdendo meu tempo? Eu pensei que era isso. Daí passou 2 dias aí, 3 dias, e aí eu de novo peguei esse livro, né? Porque eu tava com muita coisa pra fazer. Aí eu peguei de novo esse livro aqui antes de dormir e quis abrir numa página. Eu falei assim: universo, me mande uma outra mensagem pro meu dia. E caiu na mesma página. Na verdade, uma página anterior, que é na verdade o começo do capítulo. Os trabalhadores de última hora. E aí, nessa hora, me deu um choque, assim. Porque eu lembrei que um dia atrás, no grupo da faculdade, né, a professora tinha mandado uma mensagem, assim, brincando, falando assim: os últimos serão os primeiros, né? Porque era um grupo de atendimento ali, e aí ela tava mudando os horários, essas coisas. E aí ela já lançou essa brincadeira lá no grupo, falando: os últimos serão os primeiros, aí todo mundo rindo, né? E aí eu falei: peraí, tem alguma coisa errada aqui, não é uma mensagem qualquer pra mim. E eu não tava entendendo, até agora eu não tava entendendo. E aí eu olhei e percebi isso, que todo esse tempo eu tava perguntando por que eu tinha despertado.
que eu recebi essa graça, sabe? Por qual motivo? E daí, eu voltando assim pra entender o significado dessa palavra, eu percebi que a resposta é porque Deus quer. Só isso. E que não precisava ter um motivo pra eu ter despertado. E a mensagem que eu tô falando aqui pra vocês é exatamente pra quem aí é no universo espiritualista, ou mesmo quem não está no universo espiritualista, no mundo completamente materialista, tem essa ideia de que você ganha recompensas por bons atos, pela sua bondade. Existe a lei da ação, da ação e reação, existe a lei do retorno, existe. Mas o fato de você tá no céu ou tá no inferno, enfim, se você ganhar o bem divino, ele não vem do fato de que você faz algo bom, miraculoso, ou o que é que seja. Não depende do seu posto de cargo espiritual, porque eu tenho esse tipo de mediunidade, porque eu tenho uma grande missão. Não é assim. Entende? Em fato, a pessoa que chega a esse ponto, sabe, de que tem uma grande missão, é porque antes disso ela já recebeu a graça divina. Ou a missão em si é a graça divina. Porque o universo dá a cada um aquilo que ele precisa. Não aquilo que ele merece, mas aquilo que cada um precisa para evoluir. Então isso é só pra falar pra quem aí tem essa mania de achar que porque eu sou desperto, eu sou melhor que os outros. Mas porque eu cheguei primeiro antes que os outros. Porque eu entendi antes do que os outros que os últimos vão ganhar menos que você. E não vai. Porque também aqueles que vêm primeiro também tem muita tem o perigo de se esnobar. E quando você tem esse perigo, é muito mais fácil você se corromper do que aquele último lá que tá todo perdido assim no mato, não sabe nem o que significa Deus, não sabe o que significa nada, mas recebe a graça. Então isso também é pra gente não ficar se comparando, sabe? E aí eu entendi que a pergunta que eu tava fazendo de por que eu despertei, por que eu fiz pra merecer isso, vem exatamente da premissa de que eu achava que pra eu ter recebido esse milagre, pra ter recebido esse bem, eu precisava ser uma alma super boa, ou a alma perfeita. Eu sempre tive problema com perfeccionismo, sabe? Eu vou me emocionar, cara. De não me achar o suficiente e essas coisas. E eu nunca fui uma pessoa religiosa, eu nunca procurei a Deus porque eu nem sabia que existia, sabe? Eu fui entender da existência quando eu procurei o conhecimento de fato. E foi muito assim, do nada também pra mim, sabe? Não foi uma coisa que ia falar, me deram os fatos, sabe? Foi uma coisa que, por acaso, assim, do nada, eu descobri, sabe? Então aqui eu vou terminar falando dessa frase que tá escrito aqui. O operário de última hora tem direito ao salário, mas é necessário que sua boa vontade o tenha mantido à disposição do dono, que devia empregá-lo, e que seu atraso não seja fruto de sua preguiça ou de sua má vontade. Ele tem direito ao salário, porque desde a alvorada esperava impacientemente aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Era trabalhador, faltava-lhe somente o trabalho. Será que isso tem a ver com o vídeo? Não sei se tem a ver com o vídeo. Mas enfim, é esse o achado que eu queria compartilhar com vocês. Se viu esse vídeo, talvez seja um sinal. Tchau!